Então tá aí, ó. 30 perguntas e respostas, 2 de setembro de 2020. Estamos escutando bem? Professor, só precisava aumentar um pouquinho o volume. Mas não tenho como aumentar, está no máximo já. Aí não, de repente se eu falar mais alto, deixa eu ver aqui se é o meu. É o meu, professor. Tá bom. Obrigado. Ouviram bem? Tá. Muito bem. Primeira pergunta. Gostaria de saber quando irá passar o próximo cometa ou asteroide que poderá ser visto a olho nu no Brasil. É verdade que na quarta-feira passada foi possível ver um asteroide no céu de Florianópolis? O senhor viu? À esquerda nós temos um cometa, à direita um asteroide. São dois objetos distintos, né? Que habitam regiões distintas do espaço. Então, eu tenho, por exemplo, os asteroides habitam entre Terra e Marte, entre Marte e Júpiter. Alguns são tão desequilibrados que chegam a cruzar com a órbita da Terra. Esses asteroides, eles não são visíveis a olho nu, nunca. São, se você reparar aqui, são bolas escuras, né? São rochedos escuros, cinzentos, que refletem muito pouco a luz do Sol. O albedo deles é baixíssimo, de sorte que para ver a olho nu é praticamente impossível. Tá? Mesmo que passasse a... O que aconteceu naquela semana que o moço se referiu foi um pedaço de asteroide, uns 15 metros, 10 metros, pequeno, objeto pequeno, passou a 2.000 quilômetros da Terra. Mas isso só foi descoberto no dia que estava passando. Por observatórios ainda, por fotografia, não foi nem... Então, esses objetos você não enxerga a olho nu. Se você enxergar um asteroide a olho nu, reza, porque é a última coisa que você vai enxergar. É porque ele está chegando em cima de você. Então, não tem como enxergar a olho nu nenhum asteroide. Precisam de telescópios bons para ver asteroides. Os cometas, eles habitam outra região do espaço. Aqui, ó, aqui é a órbita de Plutão, a órbita de Netuno. Os cometas habitam aqui, lá nos objetos de Oertliu, lá junto com os planetas anões, Eric, Makemake, Maukea, Plutão, Caronte, etc, etc. Então, esses cometas, para eles virem visitar aqui o sistema solar interno, que é onde nós nos encontramos, alguns demoram, por exemplo, o Halley demora 76 anos para dar uma volta, mas ele vem regularmente. Então, nós sabemos quando ele vai passar de novo. Alguns cometas, muitos cometas, não conhecemos, porque são os de curto período. Mas os de longo período, muitas vezes é a primeira vez que está se vendo, os que passam a cada 4.000 anos, por exemplo. Né? Os que estão lá nessa nuvem de Kuiper ou de Oort, e que chegam aqui a cada 4, 5 mil anos. Então, dificilmente você vai prever. Então, não espere que você tenha fartura de cometas a olho nu em Florianópolis ou em qualquer lugar do Brasil. Pode acontecer, porque de repente aparece um desses que não vinha há 8.000 anos, e isso todo ano acontece de aparecerem um ou dois desses novatos, digamos assim, que pela primeira vez a gente está enxergando. Eu não sei se vai, ninguém no mundo sabe se vai passar um que a gente consiga enxergar daqui até o fim do ano. Daqui até o fim do ano programado está esse cometa aqui, 88P Howell, cuja magnitude é 8,7. Ele é visível de junho a dezembro de 2020, inclusive para nós aqui no hemisfério sul, ele é visível. O problema é a magnitude. Você só enxerga o cometa Howell com um bom telescópio, a magnitude dele é muito, muito alta, ou seja, o brilho é muito fraco, né? Ele está na colocação 8,7 de brilho. De formas que, para achá-lo também é complicado. Para achá-lo é complicado, você precisa tirar várias fotografias do céu para descobrir, no terceiro ou quarto dia de céu limpo, que é aquele objetinho meio difuso ali, ó, que é o cometa tal, na constelação isso, na constelação aquilo. Você tem que acompanhar o mapa dele. Esse mapa está disponível na internet, né? Mapa da passagem do cometa Halley, quais constelações ele vai passar. E daí você, com o telescópio, vai lá e acompanha. Claro, isso é para quem faz metodicamente astronomia de campo, né? Astronomia de observação, e possa acompanhar. Normalmente se faz no observatório. Então, respondendo a essa pergunta aqui, não vai ter nenhuma, a não ser que surja, da Moving Work, daqui até dezembro, um novato, e pode surgir, não há por que dizer que não, e que seja um favorável para o hemisfério sul, e que seja favorável para Florianópolis, e que esteja bem
no meio do céu, mas normalmente eles estão nos horizontes do céu, porque eles vêm vindo próximo ao centro do sistema solar. Então, é mais fácil quem tem um horizonte leste enxergar nordeste enxergar um cometa desse. Se descobrir um cometa, leva até o nome, né? Porque esse aqui é do cara que descobriu, o Howard. Qualquer um de nós pode descobrir um cometa. Tem sonho de cara que passa a vida. Eu conheço uma pessoa aqui de Florianópolis, que o sonho dele é dar um nome a um cometa. Ele pesquisa violentamente o céu. Toda noite que tem céu limpo no horizonte, ele bota os binóculos dele, equipamentos dele, vasculhando o cometa. Até hoje não achou. Já faz isso uns 20 anos, até hoje não achou nada. Então, não é tão simples assim, ok? Acho que ficou esclarecido. Ficou, Roberta? E ficou, professor, ficou esclarecido. É que nós vimos, alguns estudantes viram reportagens e eu estava numa live um dia desse, da semana passada, e alguém comentou que no fim de tarde, lá por umas 7 horas da noite, de quarta, parece, passou um meteorito, um asteroide, né, que no caso se torna um meteorito, né, pelo céu Meteoro. de Florianópolis. Ele deve ter visto um meteoro, ou seja, um fenômeno Meteoro, né? luminoso. Uma É, pedrinha, um meteoroide que cruza a atmosfera da Terra e incendeia. sim, Isso toda noite a gente enxergar, é só ficar olhando para o céu a noite toda que sim. você enxerga vários meteoros, tá? Então Mas tá isso não é certo. cometa, porque o cometa ele não se mexe durante uma noite. Durante uma Certo. noite ele não sai do lugar, ele está viajando Muito longe. longe. Então hoje tu enxerga ele aqui, amanhã ele está aqui assim, depois de amanhã ele está ali, sabe como é que é? Ele vai Sim, andando, mas muito devagar, muito, sim. muito, muito, muito devagar. Então, não é um objeto que passe, né? Eu me lembro quando teve um cometa que nós armamos os telescópios aqui nos ingleses, aqui no morro a gente chamava morro da Antena ali, que vai dar lá embaixo em Canas Vieiras, em Ponta das Canas ali. Como é que é o nome daquele morro ali? Morro do Maurício, né? Não sei o nome daquele morro Não ali. faço ideia. Hã? Não faço ideia o nome do morro. Esse morro que você sobe e desce para ingleses aqui, desce Ah, tá. para Canas Vieiras, para Ponta das Canas ali. Ah, tá. Aqui, é só subir o morro em direção ao centro, à direita ali, você entra. Sim, sim. Em cima daquele morro era o cometa Hale-Bopp, e ele ficou mais de um mês no céu de Florianópolis. E as pessoas tinham uma grande decepção, é bonito de ver, com telescópio, com binóculo, a gente armou tudo lá. E as pessoas ficaram decepcionadas. Eu me lembro uma moça dizer assim, mas ele não se mexe. Eles achavam que o cometa sai andando por aí como se fosse um meteoro. Tá? Então, a olho nu, O, é o muito William está difícil. dizendo, o William tá dizendo que é o Morro do Parque Aquático, virando à direita, vai para a Cachoeira. Esse vai para a cachoeira, isso mesmo, cachoeira do Bom Isso. Jesus, na Ponta das Canas. Tá certo. Então, há muito. Se você enxergar um cometa a olho nu, é um espetáculo belíssimo. E se tiver algum, a gente avisa, tá? Até o fim do ano. Mas ele teria que aparecer. Dos programados, vai passar esse aí, ó, que é um. Não perca tempo procurá-lo, porque você não vai achá-lo. Né? Uma emissão de raios gamas também sofre desvio para o vermelho enquanto viaja até nós. Aqui eu preciso um pouco mais de cuidado para eu explicar o que é desvio para vermelho e o que é o efeito Doppler. Tudo aquilo que viaja através de onda, por exemplo, som, luz, espectro eletromagnético, etc., está sujeito a onda que o som emite, por exemplo, dessa ambulância, dirigindo-se para esse cidadão, ela é comprimida, porque ela esbarra aqui na orelha dele e a onda é comprimida. Quando a onda é comprimida, ela aumenta de frequência, ela fica com alta frequência, ou seja, bastante energia, e o comprimento de onda fica bem pequeno. A distância entre dois pontos aqui é bem pequena. Para a pessoa que está parada lá e ele está se afastando, ao contrário, a onda vai sendo alongada. E o comprimento de onda fica grande e a frequência pequena. Pouca energia, por isso escuta grave. E esse aqui escuta agudo, porque vai sendo comprimida a onda. Isso chama efeito Doppler. Né? Aqui é a maneira como se calcula, a fonte se dirigindo para o observador, a frequência que o observador vai escutando, essa fórmula aqui que explica,
A fonte se afastando só muda um sinal aqui, que é menos, aqui é mais. Né? A velocidade da fonte, a velocidade do som no ar, e aqui a velocidade da fonte. E é simples assim, o efeito Doppler. O que significa desvio para o vermelho, então? Se eu tiver uma fonte luminosa vindo em minha direção, disse que desvia para o azul. E se ela estiver se afastando, diz que se desvia para o vermelho. Mas não é a luz que se desvia para o azul, para o vermelho. São as linhas de absorção. O que são linhas de absorção? Por exemplo, se eu coloco um filtro na frente do Sol e coloco um prisma e um filtro, vai aparecer o espectro do Sol e vão aparecer duas linhas aqui, ó. Essa linha e essa linha aqui. Isso é só um exemplo, tá? São chamadas linhas de absorção do hidrogênio 1. Nesse espectro do prisma vão aparecer duas falhas. Essas duas falhas indicam que entre a luz e a minha pessoa existe hidrogênio. Vamos supor. Se essas linhas que em laboratório se obtém tem que ficar aqui, ó, no meio do azul e entre o laranja e o vermelho, se elas estiverem deslocadas para o vermelho, significa que essa fonte luminosa está se afastando. Se elas estiverem deslocadas para o azul, em vez de estar aqui, estão para cá, ó, deslocada para cá, significa que ele está se aproximando. Isso acontece com a luz visível. É possível eu capturar isso com a luz visível. Raios gama, eu capturo raios gama, mas os raios gama não têm linhas de absorção. Então, eu não consigo dizer se o raio gama está vindo, está indo. Outra coisa, o raio gama é uma fonte pontual, tipo a explosão de uma supernova, tipo... Mesmo o Sol emite raios gama no seu vento solar, mas são fontes pontuais, ela vem e passa. Enquanto que o Sol, por exemplo, a luz do Sol, a luz de uma galáxia, está ali o tempo todo. Se ela estiver desviada por meio, nas raias de absorção, eu sei que essa galáxia está se afastando. Se estiver desviado para o azul, eu sei que ela está se aproximando. E assim até que se calcula o índice de aceleração do universo, né? O quanto ele está se expandindo. Mas o raio gama, eu não tenho linhas de absorção no raio gama. Então, o raio gama, com certeza, deslocaria para o vermelho no afastamento e para o azul na aproximação. Mas como eu não sei, eu não consigo capturar as linhas de absorção do raio gama, o raio gama não me diz se o objeto está vindo ou indo. Entenderam a diferença? Uma coisa é o efeito Doppler, que é isso que tudo que se transmite em onda acaba sofrendo, ao se aproximar ou a se afastar. Mas o desvio para o vermelho é típico do espectro da luz visível e que esse me indica se a coisa está se aproximando ou não. Que massa, que interessante isso. Se o raio gama chegar até mim, olha, eu posso procurar um médico. Nós temos camadas que nos defendem na atmosfera do raio gama. O tempo todo o raio gama está batendo na Terra, porque é emitido pelo Sol. Se vocês lembram, no núcleo do Sol, quando dois hidrogênios se transformam em hélio e assim por diante, ele emite fóton, neutrinos e raios gama. O Sol é um emissor de raios gama. Explosões de buracos negros são emissões de raios gama. Quasares são emissões de raios gama. Todas as grandes catástrofes, entre aspas, do universo emitem raios gama. Mas aquela emissão é instantânea. Ela emite naquele momento e depois para, cessa. Então, não tem como eu descobrir se está indo ou vindo. Porque se eu estou enxergando, se eu estou capturando com um telescópio específico para raios gama, um equipamento de um captador de raios gama, se eu estou fazendo isso, ela chegou até aqui, ela está vindo, ela não está indo, compreenderam? Então, ela está desviando para o azul, seria o caso. Mas não porque o raio gama não tem essa absorção. Sim, Roberta, pode falar. Isso significa que como não dá, as linhas de absorção não conseguem captar, eu não consigo saber se está vindo, mas se está mais próximo, ou se está mais distante. Se você captura raio gama, é porque ele chegou. Sim. É diferente do fóton. O fóton, para eu capturar, ele não precisa estar chegando, ele pode estar indo. Pode estar muito longe. Mas o gama, como ele é invisível, eu só vou capturar se ele estiver chegando. E ele não traduz linhas de absorção. Ok. Ele não tem linhas de absorção. Então, cada vez que eu capturar raios gama, é porque ele chegou.
Se ele chegou, ele está chegando, aproximando, né? Já está fazendo estrago. Não faz porque nós temos o ozônio e mais o campo magnético da Terra que defendem do raio gama. Mas ao meio-dia, o ultravioleta e gama conseguem passar alguma coisa. Então, por isso que a gente recomenda não ficar no sol brabo meio-dia, né? No verão, né? Na praia e tal, é melhor. Sim. Né? Muito Okay? interessante essa explicação, muito interessante mesmo. Então, obrigado, professor. Acho que deixou todo mundo claro, ninguém falou nada no chat ainda, mas era uma dúvida que a gente tinha. Obrigado. A explicação ela tem que ser completa, tem que mostrar Sim. que desvio para o vermelho só acontece com as linhas de absorção. Quando eu tenho a presença de algum gás na frente da fonte de luz. Certo. Isso aqui foi obtido em laboratório, aí quando se colocou um espectro no telescópio, um prisma para obter o espectro da luz de uma estrela, ou de uma galáxia, se percebeu que as linhas do hidrogênio, por exemplo, se desviavam para o vermelho. Quanto mais longe essa galáxia estava, isso foi o Edwin Hubble quem descobriu. Quanto mais longe essa galáxia estava, mais deslocava para o vermelho. Eles perceberam que o deslocamento para o vermelho indica que quanto mais longe, mais rápido a galáxia se desloca no universo. Que massa! Quanto mais longe ela está. Né? Então, legal. O efeito Doppler, isso é o deslocar, o desvio para o vermelho. No caso aqui do som, não existe desvio para o vermelho. Existe compressão da onda e alargamento da onda. Mas desvio para o vermelho, não, porque ela não tem essas linhas de absorção. A onda de som não tem linhas de absorção para hidrogênio, ok? Ok, professor, obrigado. E os raios gama, a mesma coisa, não tem linhas de absorção, então não vai desviar para nada. Podemos adiante? Sim, podemos ir. Locais menores de observação, além dos locais sem poluição luminosa, diferentes latitudes, como próxima linha do Equador ou nos trópicos, são melhores? Não, a latitude não implica em nada. A questão é que quanto mais alta a latitude, limita o teu céu. Né? Quanto mais perto do Equador, teu céu fica maior, porque tu pega o norte e o sul. Quanto mais perto do Equador, ótimo. Mas o problema é que perto do Equador, com muito calor, a nebulosidade é intensa. Tá? Eu preciso de um lugar alto, seco e escuro. Aqui, por exemplo, é um observatório nas Ilhas Canárias, na Espanha, neva. Então, é um bom lugar? É alto? É. Quando é verão, é seco? É, mas no inverno é uma desgraça, é neva. Então, é escuro? É, mas no inverno é ruim. Então, qual o melhor lugar do mundo para você observar o céu? É o deserto do Atacama, né? Aqui no Chile, né? Essa região aqui do Chile, deserto do Atacama, onde eu já estive. Eu estou fazendo mais uma pergunta do Soar aí na frente, né? Quer dizer que é aquele que o senhor foi? É aquele que o senhor foi lá? Foi. Esse aqui é uma região extremamente seca e alta, extremamente alta. O observatório que eu fui, esse está a 3.000 metros. Outros estão o mais alto é 4.200 metros, também tive nesse. É desértico, né, professor? É totalmente deserto, você não vê um verde. Pois é, eu estava lendo uma reportagem, vendo um vídeo, na verdade, sobre isso, e eu vi, meu Deus do céu, não vê nada. Não, mas é só pedra. Então, é lá que o céu é espetacular, entende? E por ser alto, o que acontece? A camada da atmosfera acima do observatório é pequena. Nós sabemos que a partir de 6.000 metros, 5.000 metros, a camada da atmosfera se torna muito tênue, de formas que, quanto mais alto tiver o observatório, melhor para você. Tem menos atmosfera em cima, menos distorção, né? E mais seco, mais puro do que o deserto do Atacama é o melhor lugar do mundo para observar. Tanto que os maiores observatórios estão lá, né? São investimentos de universidades americanas, europeias. O Brasil tem participação. Ok. É possível que algumas luas de Júpiter ou Saturno possam ter abrigado vida como a conhecemos no passado ou venham a abrigá-la no futuro? Vou citar a Europa e Encélados, porque ambos têm água líquida, né? A Europa tem água líquida, uma camada interna, Encélados tem água líquida, uma camada interna. Aqui fora é gelo, 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 gelo. Então,
Água líquida significa que eu tenho possibilidade de desenvolver vida. Claro, nessas condições aqui, o máximo que podia existir aqui é aquele crio, aquele camarãozinho minúsculo que tem lá na Antártida, né? Por causa da temperatura, que é menos 120 graus aqui, menos cento e tanto. Então, temperatura, não imaginem aqui seres inteligentes, tá? Pode ser alguma, ou peixes, mesmo peixes, não haveriam aqui, porque não Ah, tem mas deve calor. ter alguma bactériazinha, né? Se houver vida, pode ter. Aí é que eu tenho a frase feita para isso, Roberto. A frase feita que se usa na ciência é o seguinte: muitas coisas podem acontecer, mas poucas acontecem. Um exemplo: você vai atravessar a rua na frente do colégio. Quantas coisas podem acontecer quando você atravessa a rua? Você pode ser atropelado por um ônibus, por um automóvel, por uma bicicleta, por uma motocicleta, você pode esbarrar com alguém, você pode não acontecer nada disso, você pode cair no meio da rua, pode não cair, você pode tropeçar, pode não tropeçar. Ou seja, o leque de coisas que podem acontecer é muito grande, mas só uma vai acontecer, tu vais atravessar a rua tranquila. Mas olha só, então, eu já... é enorme, a ciência diz isso, mas o que acontece realmente é só uma. Então, de formas que pode ter vida? Pode ter abrigado vida? Pode. Agora, quem é que vai lá ver? Mas fazendo uma piada e falando sério, eu já fui atropelada por uma bicicleta e por criança correndo. Então, tá vendo? Viu? Tá vendo quantas coisas podem acontecer, mas só uma que vai acontecer. No mesmo dia, tu não vai ser atropelado por uma bicicleta e por uma criança. Não. No mesmo Mas momento. pode acontecer. Tá certo, professor. Ou é uma ou é outra, entende? Então, assim, pode, tudo pode, mas não posso afirmar, e não posso também conjecturar que vai abrigar no futuro. Por quê? Até porque, né, professor, vamos pensar bem. Saturno, que está a milhares de quilômetros de distância da gente. Né, a tecnologia passa por lá, mas não tira a água para verificar. Não. Teria que ter todo um processo de coleta, verificação. Teria que pousar em Encélados e ir lá dentro, né? Botar Exato. um robô lá dentro, fazer análise biológica, e se tivesse sorte, se a população de bactérias aqui fosse pequena, ele não capturasse nenhuma. E mesmo assim... Olha, Então, a extensão de gelo que é enorme. É que aí é só na trabalheira. Dois casos. Então, não tem como você garantir que possa ter, talvez, vida microbiana, né? Microscópicas, né? Nanovida. Pode ser que sim. Mas só pode. É uma possibilidade, a gente não tem como nem discutir esse tipo de assunto, tá? Porque você não tem a mínima prova de existência. Pode ter água. Tem água em Europa, tem água em Encélados, tem. Tá aí daí. Né? Tem muita água que não tem bicho nenhum, porque é ácida, ou é isso, ou é aquilo. Né? Uma série de circunstâncias. Ok, tá claro isso? Claríssimo, professor. Com cálculos simples de física. Essa eu gostei. De quem é essa pergunta, hein? Pergunta nós achamos lá na internet. Será que com cálculo físico simples de física a gente consegue ver tudo isso aí? A gente que pesquisou. O que é um cálculo simples? Aqueles que você ensina para os estudantes no ensino médio é um cálculo simples, professor. É mesmo? Eu acho que sim. Então, me desculpem, porque esses parâmetros de densidade, magnitude e distância, os cálculos não são muito simples, não, tá? Tá. Tipo assim, tem a óptica, né, e como é que se diz, que mede distância, velocidade, são cálculos simples de física. Sim, mas são aplicáveis aqui na Terra, tá? Então... aqui nós isso que a gente quer saber. Aqui nós temos que levar em consideração uma coisa sensacional chamada relatividade. A relatividade, ela esculhamba os cálculos um pouquinho, entende? Os cálculos... Por exemplo, eu e a Lua, com a física de Newton, sem relatividade, eu vou à Lua.
porque a força, a massa, né? Aquela fórmula é universal, ela não implica. Mas o GPS, lembra que a gente já falou isso aqui? O GPS, para ele funcionar, eu preciso da relatividade, senão não dá certo. Os satélites de comunicação precisam da relatividade, senão não funciona, porque há uma grande distância, a luz, a energia tem que percorrer grande distância, rebater aqui, rebater lá, passa por equipamento, é filtrado, não sei o quê, patati, patatá. Existe o famoso delay, né, que a gente conhece, né? Então, os cálculos de, por exemplo, eu calcular pela paralaxe, a distância de uma estrela à Terra, com unidade astronômica, aquela órbita da Terra, etc, etc, e até triângulo retângulo, mas não é retângulo, tá? Aqui eu posso usar o triângulo retângulo, mas o certo é usar o triângulo hiperbólico, é muito mais complicado, tá? E para calcular densidade e magnitude, eu preciso do auxílio daquele diagrama HR, lembram? Diagrama que classifica as estrelas segundo o brilho e segundo a temperatura. Tá? Então, por exemplo, para calcular a distância, ainda eu posso usar o método da variável Cepheid, desenvolvido pela Henrietta Swan-Leavitt. Aquela história que, né, quanto maior o período, maior é o objeto que está sendo verificado, aí se arma aquela sistema de equações onde eu entro com um período e descubro a luminosidade dela e comparo com a luminosidade que enxergo e vejo que ela está 10 vezes mais longe do que deveria e descubro a distância e tal. Os métodos das supernovas tipo 1A, que envolve uma série de cálculos tensoriais que são muito complexos, não é assim olhar para a supernova e dizer, está tal distância, não é assim. Se vocês consideram, por exemplo, essas duas fórmulas simples, eu me dou satisfeito. Você acha simples essas duas fórmulas? Não, não é simples. Não é simples, não. Não? Deixa eu ver se eles acham aí, se é simples ou não. Deixa eu ver se escreve. Escrevam aí, crianças. Que está lá aí no 8º. O que significa está no 7º. O que significa isso aqui? O Vitor está dizendo que não é nada simples. O que é esse Ezinho aí, professor? Somatório de 1 a 11. São binômios de Newton. Não tem nada de simples e nem aprende no ensino médio. Não aprende. Não. É só curso superior, tá? É só curso superior, é verdade. Derivada da velocidade da luz, menos 2,5 vezes o logaritmo da distância que se quer descobrir, mais 5. Tá? Derivada segunda da velocidade da luz é uma coisa complicadíssima de fazer. Tá? Então, derivada primeira. Então, nossa, professor, eu lembro de derivada, meu filho estudando para se formar em matemática. Então, não posso dizer que é simples, tá? Eu não vou mentir. Para mim, isso aqui são duas fórmulas simples, tá? Para mim. Ok. Sim, claro, né? Trabalho com isso há muitos anos, mas... Claro. Todos os nossos queridos alunos aí do Erundina, mesmo professores do Erundina, que não são especializados em matemática, não tem dificuldade de entender o que está escrito aqui, ou de trabalhar com isso, né? Então, não sei se é simples isso. Eu não sei o conceito de simples de quem aplicou a pergunta. Professor, tem uma pergunta da estudante que está com o telefone, que eu acho que é da mãe, aqui é a Nayara e Cleovaldo. Se é possível... Se é possível ficar... Nayara, é bom ela saber. É possível ficar escuro de dia? Pô, cada vez que dá uma tempestade daquelas nebulosas, fica escuro. E se houver um eclipse do Sol de dia, vai ficar escuro. Ok. É isso aí. Tá, Nayara? Se tiver um eclipse, a gente vai ver que vai ficar escuro. Tá? Obrigado, professor. Essa é uma pergunta muito pessoal, a resposta, né? Por exemplo, se você perguntar para 10 astrônomos qual a maior descoberta da astronomia até hoje, provavelmente você vai ter 10 respostas diferentes. Mas a gente achava que havia um consenso entre os astrônomos. Não existe consenso. Não existe. Não? Eu acho que a maior descoberta até hoje é da radiação cósmica de fundo, que remete a uma prova cabal da ideia do Big Bang. Radiação. Repete, professor, radiação? Cósmica de fundo, RCF.
Certo. Aquela que é o resto desse Big Bang, é o que sobrou do Big Bang, Aham. é espalhado aqui pelo universo. Outra Hum, grande descoberta, eu não fico com uma só. A outra é a aceleração da expansão. A expansão está acelerando. Isso é uma descoberta hum, fantástica. Opa! Se você pensar, cada uma das descobertas da astronomia foram relevantes na época que foram descobertas, porque não se conhecia aquilo até aquele momento. Então, qual delas é a maior de todas? Talvez alguém vai dizer assim, não, foi o Copérnico, quando descobriu que o Sol é o centro do sistema solar. Outro dizer, não, foi o Hubble, quando descobriu que a nossa é apenas uma entre tetralhões de galáxias. Cada uma dessas descobertas, na época, foi um impacto profundo, porque mudava a maneira como as pessoas enxergavam o universo. Então, cada qual escolhe a sua maior descoberta, ok? Qual é a tua, Roberta? para mim, professor, eu acho que foram os. Na verdade, quando eu comecei a estudar com o senhor, descobri que não era só Saturno que tinha anéis, foi para mim foi assim o máximo. Para mim, porque eu sou, né, só uma metida em Então, estudar. Mas quando o senhor deu aquela primeira aula e me disse que os outros gasosos também tinham anéis e mostrou aquelas fotos, eu fiquei maravilhada. então veja, então, para cada um de nós é uma resposta. Exato, tá certo. Então, o maior e melhor são perguntas que jamais vão acontecer em provas, tipo oba, Sim, porque maior e melhor é subjetivo, né? Não é uma pergunta objetiva. sim, não dá Quem é, para ter um resultado específico. você perguntar quem é o melhor político brasileiro, uns vão dizer esse, outros vão dizer aquele, É a maioria aquele. vai dizer nenhum. A maioria vai dizer nenhum, mas é pessoal, não tem como, Sim, ok? a ciência trabalha com provas, né? Então, Sim, eu não trabalho com maior e melhor. é verdade, tem razão. É uma pergunta boba mesmo. Mas Não é tudo bem. boba, é uma pergunta. A pessoa tem curiosidade, Pessoal, né? acha que Pessoal. existe um consenso. Mas não existe consenso, porque maior e melhor é sentimento, né? Não é ciência, ok? Ok, podemos continuar. É verdade que um pulsar gira sobre seu próprio eixo várias vezes por segundo. Lembre-se, um pulsar é o resto de uma estrela que explodiu. A estrela tinha uma rotação lenta, ela é enorme, mas ao explodir, ela acelerou o núcleo dela de uma ordem tal, onde ele virou estrela de nêutrons, que a rotação é em milésimos de segundo. Ele dá uma volta completa, porque aquela estrela enorme vira um corpo de 10, 12 quilômetros de diâmetro, pequeníssimo. E toda aquela energia que tinha aquela estrela enorme, gigantesca, 100 vezes maior que o Sol, está concentrada nessa pequena bolinha no centro. Ela é acelerada de uma forma tal que ela dá uma volta em milésimos de segundo. É um bip, bip, bip muito rápido. Então, ele gira várias vezes por segundo, sim. A maioria deles é bem alta, e tem alguns até de milissegundos. É bem alta a rotação deles. Porque é a conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Como a estrela perdeu 90% da sua massa, para conservar a massa vezes a velocidade, ele tem que aumentar a velocidade. E muito. Né? Para que a multiplicação da massa dele pela velocidade continue a ter o mesmo valor. Porque não tem como sumir do universo aquela massa. Ela vai ser espalhada, ela não pertence mais a esse grupo, mas você não tem como sumir com ela. De forma que o binômio massa vezes velocidade continua. Se eu não tenho mais a massa, concentra essa energia toda na velocidade. Entendido? Professor, tenho duas questões aqui. Ó. O Sonic Man está perguntando se não existisse a Lua, o que ia acontecer? Não teríamos, ninguém namorava. Ninguém namorava sob a Lua, né? E não teríamos maré. Não teríamos maré. Ela é E o responsável eixo pela da maré. Terra não estaria com 23 graus, seria instável, e Sim, dificilmente teria desenvolvido a vida até nós outros. ok. Poderia ter vida, mas seria uma vida muito incipiente, como a Europa, como células, como qualquer outra coisa. Posso imaginar, tá? O A estudante Lua, Cláudio.
Oi? O estudante Cláudio quer falar, eu vou deixar ele liberar o microfone para ele, tá? Vamos ver se Bom, o que ele vai perguntar. Cláudio, por favor. Ô, professor, por que foi criado, como se criou o eclipse solar e lunar? ninguém criou, ele existe por si só. Mas aí eu acho que tem que ser numa próxima vez, porque eu não tenho aqui os desenhos para te mostrar. Tá. Mas um passa na frente do outro e esconde o outro. Basicamente é isso, tá, Cláudio? Os dois astros, tá, Cláudio? A Lua passa na frente do Sol. Quando ela passa na frente do Sol, ela esconde o Sol. Ok? E quando a Terra passa na frente do Sol, esconde a luz para a Lua. Isso acontece de vez em quando, não é sempre. E é assim que ocorrem os eclipses. Quando um passa na frente do outro. É a coisa mais rápida para te dizer. Mas Ok. tem um desenho e tudo mais. Eu já expliquei isso nas outras. Talvez você não tenha assistido às outras aulas, que nós já falamos sobre isso várias vezes. Quem perguntou isso aí? Foi Alinhamento o de planeta. Cláudio. Hã? Gostaria de saber se alinhamento. Ah, isso aí é uma pergunta que a gente ficou em dúvida, professor, porque falam muito de alinhamento de planeta. Uns dizem que alinhamento de planeta não existe, que é Então, impossível fazer. eu sou um deles. E o. Alinhamento é o nosso ponto de vista É. na Terra. Mas juro, por Ah, exemplo, em 6 de fevereiro de 2016, às 5 horas e 30 horas da manhã, 5 da manhã e 30 minutos, 5 e meia da manhã, eu me lembro de ter levantado para ver isso, tá? Júpiter, Marte, Saturno, Vênus e Mercúrio estavam tudo um atrás do outro, como se estivesse numa linha, mas na verdade não estão numa linha, eles estão cada um no seu plano de órbita, um assim, outro assado. Vendo aqui da Terra, parece que eles estão numa linha. Vocês lembram de que tem acontecido alguma coisa desgraçada para a Terra de 2016 para cá? Não. Esse ano nós vamos ter vários alinhamentos. O alinhamento é um ponto de vista. Se você tiver numa sala hum, e se você se mexer, você alinha as coisas que você quiser. Você alinha 2, 3, 4, fica andando e você acha um ponto que alinha a cadeira com a mesa, com a janela, vira para o outro lado, você alinha a maçaneta com a chave, com isso, com aquilo. Alinhar é ponto de vista. Não existe uma linha no espaço, tu vens aqui, tu vens aqui, tu vens aqui, tu vens aqui. Não. Do ponto de vista da Terra, parecia que ele estava alinhado, mas só parecia, não era. Ok? Não existe alinhamento. Alinhamento é um ponto de vista. Por exemplo, o camarada que estava em Marte, provavelmente não ele viu a Terra nesse alinhamento. Ou não. Depende da posição da Terra naquele momento. Tá? Então, não se preocupem com isso. Não tem nada que aconteça no espaço pode ser prejudicial à Terra, a não ser a queda de um meteoroide, né? de, um, de um cometa, por exemplo, ou de um asteroide que bata na Terra. Isso sim é prejudicial. Uma explosão supernova muito próxima, sim. Uma atividade solar muito violenta, sim. Isso pode ser prejudicial. Mas alinhar o planeta, não acontece nada. Ok? Claro, isso, não se preocupe com isso, as notícias. A imprensa adora essas coisas, mas é bobagem. Bobagem absoluta, não acontece nada. Ok? ok, professor. Essa pergunta eu achei muito interessante. Em alguns guias de astronomia é mencionada a presença de magma vulcânico na Lua, mas a Lua não foi formada de um grande corpo celeste que chocou com a Terra. De maneira como o satélite se formou, ter vestígios de atividade vulcânica não é contraditório. Se você procurar uns textos que dizem isso aqui é uma concepção da Lua no começo, quando ela começou a coalizar aquele impacto, né? Que as terras altas estão formadas de plagioclástios, porque esse mineral foi acumulado na parte superior do oceano de magma por flutuação. Oceano de magma por flutuação, dando lugar à hipótese que a Lua esteve alguma vez coberta por um oceano de magma. Em 1994, a sonda Clementine colaborou isso. O que é o magma? O magma É, não é a lava. O magma é rocha, né? o magma é esse material que tem aqui no interior da Terra. Quando ele sai para fora, a gente chama de lava. Ele está ali no manto superior, no manto inferior, né?
não nos núcleos de Mendes, que tem níquel e ferro, né? Mas aqui eu tenho magma, são as rochas derretidas, isso é magma. Como a Lua, como a Lua foi formada com choque com a Terra, quem formou a Lua foi a mistura desse material que ela trouxe, que, por incrível que pareça, era semelhante à crosta da Terra, e ela carregou para lá o quê? Magma. Então, isso aqui é o magma, sim, é o magma da Terra. Não que a Sério, Lua, professor? não que a Lua tenha tido vulcanismo, não, que lá não tem tectônica de placas, não tem nada disso. Sim. Não teve. Mas esse material que ela carregou para lá é o magma da Terra. Vulcânico, sim, é nosso magma, quer dizer, não necessariamente vulcânico, o magma está ali, ó. Então quer dizer que ela não levou só as nossas Só rochas que não, tinham. imagina o impacto que foi. Imagina, derreteu um monte de coisa, estraçalhou o próprio magma, derreteu o material que veio do céu. E ela acabou sendo coberta por um oceano. Sabe o que nós, sabe o que nós imaginamos? Nós imaginamos que se tiver magma mesmo, era por causa da rotação, a velocidade da rotação poderia fazer aquecer, alguma coisa desse, porque a gente não imaginava que tinha levado magma também. A ideia que a gente tem, assim, ó, a ideia que nós e os estudantes temos, ali no meio da conversa, é que eram a parte não do manto, e sim só a crosta foi tirada. Não, a crosta é mínimo. É fina, né? É muito fininha a crosta. Qualquer coisa que bater aqui vai enterrar lá dentro, né? Sim. Então, vai levar é o que tem lá de dentro, na verdade. Ok? Então, o magma foi parar na Lua porque ele saiu da Terra. Simplesmente isso. Como é definida a hora da mudança da fase da Lua? Bom, nós sabemos quanto tempo ela volta, dá para dar uma volta completa, né? Sim. Só dividir isso aqui por 4, você tem a hora do próximo. Basta conhecer um, por exemplo, a cheia. Né? Conhecer o primeiro, conhece todos os outros. Então, essa é a definição da mudança da fase da Lua. Indo, né? Cada quarto de Lua, esse aqui dividido por 4. Né? Se você souber um, você sabe o resto todo. Tudo é cálculo, né? Tudo é cálculo. Interessante. O que foi um acordo, vamos dizer. Aqui, a hora que é um acordo, né? Esse aqui foi o hemisfério norte. Você vê que o crescente está em forma de D, ó. O desenho foi feito no hemisfério norte, ó. Crescente, quarto crescente aqui, ó. Né? O Joboso. Cheia. Começa a minguante, quarto minguante, super quarto minguante e nova, some do céu. Né? Então, é só pegar a quantidade de horas total que leva de uma vamos dizer, de uma cheia até outra cheia, é isso? E dividir por 4. São 655 horas, 42 minutos. Tem um segundinho aqui que eu não botei aqui. E divide por 4, sabe exatamente a hora que vai começar. Depois da cheia, nós sabemos que a gente tem essa, mas se faz isso dia por dia até, né? Não precisa fazer. Então, dia por dia você sabe a posição que ela vai estar. Já dá para concluir um negócio aí, né, professor? Ela anda por noite 13 graus no céu, também se mensurou isso, entende? Então, eu tenho vários cálculos, mais uma vez, cálculo. Simples, como alguns gostariam que fosse, né? Já dá para a gente concluir uma coisa, né? Praticamente tudo é matemática. Tales, que é tido como o inventor da matemática, pelo menos da palavra, né? Sim. Sabe o que significa matema, em grego? Aquilo que se aprende. Olha que maravilha. Então, a matemática é aquilo que se aprende. Você só aprende, você tem que usar para aprender o resto. Então, temos que dar um conselho, de olho na matemática. Tu acha que o médico não usa matemática? Claro que usa, claro, até para dar o remédio para a gente. Ele não mede a tua febre, ele não mede a tua pulsação, ele não dá a dosagem de remédio. Exato. Tudo é matemática mesmo. Ok, o estudante Cláudio quer fazer outra pergunta, professor, só um minutinho. Cláudio. Vamos lá, Cláudio. Pergunta. Por que os anéis de Saturno
Saturno são dois planetas que se bateram, porque eles se bateram e viraram os anéis de Saturno. Olha a internet aí. Nós já vamos falar dos anéis daqui a pouco, tá, Cláudio? Espera um pouquinho. Mas, Já vamos chegar lá. não conheço essa história de que dois se bateram. Tá? É a internet, professor. É a internet, é os mitos. Isso aí não é verdade. Não foram, ninguém sabe como ele se formou, na verdade. Ok. Vamos continuar, depois a gente fala deles. Como os astronautas conseguiram deixar pegadas lá? De quem é essa pergunta? Sabes, Roberta? Eu sei, é minha. Vai ali nas areias ali do Moçambique, ou aí de ingleses, e anda para ver se não fica pegada. Eu imaginei que você ia responder assim. Não Mas. tem umidade para ter pegada. Começa por aí. Será? Por que Olha, as pegadas não permanecem no deserto? Você está vendo ela por causa do claramente? vento. Por causa do vento. Ah, Mas na Lua não tem atmosfera, não tem água e não tem vento. Então, pegada feita, pegada eterna. Não é necessidade de umidade. Em hipótese alguma. Se eu não for lá desmanchar essa pegada, ela vai ficar até o final dos tempos, porque não tem nada que a desmanche. entendi. Ok? Então, primeiro, não há necessidade de umidade. E por isso, como lá não tem nada disso, está lá a pegada para sempre. Forever and ever. Ok. Ok? Ok. Mas eu, mais ou menos, eu imaginava que o senhor ia falar mesmo isso aí, mas eu só queria ter certeza. Então tá, que bom. Quais os objetos de maior interesse para o SOAR e as áreas de pesquisa principais do momento? Aqui, ó, nesse lado aqui, é um paredão que desce 1.700 metros reto, assim, ó. Aqui, nesse ladinho aqui, ó. Eu ia várias vezes ali olhar para baixo. Uma coisa impressionante, assim, 1.700 metros para baixo. Tá? Céu absolutamente azul, não tem uma nuvem. Esse é o SOAR, tá? O telescópio foi projetado para um campo de visão médio e para espectroscopia do ultravioleta até o infravermelho próximo, 0,3 até 2,5 micron de comprimento de onda. Ele possui um primário de 4 metros de diâmetro, espelho secundário e terciário. 31% desse telescópio é utilizado pelo Brasil, que o Brasil ajudou a construir, a pagar. Muito bem. Não existe objeto de maior interesse. Por exemplo, os 31% de tempo dedicado ao Brasil, na verdade, o Brasil tem 41%, porque o Chile, que tem 10%, cedeu, porque eles não têm cientistas suficientes para utilizar. Então, o Brasil usa 41%. As universidades americanas, que são 3, usam os outros 59%. Tá? Cada qual tem o seu projeto. Não existe uma área... Não, esse telescópio só vai fazer isso. Não. As equipes que vão trabalhar lá, por exemplo, a equipe da UFSC ganhou 15 dias no telescópio. Então, ela escolhe um projeto e vai lá e pesquisa. Que massa! Aí Ele é... outra da USP ganhou 30 dias. Então, vai lá e faz. E é assim que é. A coisa não é bem um sorteio. Tem que se apresentar projetos de pesquisa. Os que forem aprovados serão encaminhados. Então, não tem uma área principal. Qualquer área da economia. Claro que eles são binacional, então. Ele é binacional. Que Trinacional. massa. O Chile abre mão porque tem tanto telescópio lá que o Chile não usa. Simplesmente deixa os outros lá. Então, o Chile não usa por falta de cientista? Por falta de cientista. O Chile é um país pequeno, né, Roberto? O Chile um país pequeno mesmo. A população de Chile não dá 3 vezes a de Santa Catarina, dá 2 vezes a de Santa Catarina. O Chile é um país pequeno. Certo. Então, tá certo. Todo projeto que você puder fazer que use essas características do telescópio, vai ser feito ali. Tá? Ótimo. Professor, deixa eu só dar uma informação. O estudante Cláudio, aguarda um pouquinho que a gente vai caminhar um pouquinho com a apresentação, depois você vai poder fazer suas 2 perguntas. Tá? Eu te aviso, eu não vou esquecer. Obrigado. Pode continuar, professor. Essa é ótima, porque a luz que vem das estrelas não é separada em cores ao entrar na atmosfera, devido à refração. Essa situação não seria semelhante à luz branca entrando num prisma? Não seria. Refração é o desvio da posição ao mudar de um meio. Por exemplo, a gente vê a Lua acima do horizonte antes mesmo dela estar
porque o raio de luz que sai da Lua, ao mudar de meio, vácuo para a atmosfera, sofre um desvio. Pegue uma vareta e coloque dentro de uma coisa com água. Você vê a quebra da vareta, não vê? Não é assim? Sim, a gente faz essa experiência na escola. Isso chama refração. Isso é refração. A decomposição chama difração. E ela só ocorre com prismas, com características ópticas, que eu passo a luz por duas paredes do prisma. A atmosfera não tem paredes, ela só passa por uma parede. Eu estou dentro do prisma aqui, tá? Eu estou dentro. Então não tem como difração. O que eu tenho aqui é decomposição. Aí eu preciso passar por um prisma. A atmosfera não funciona como um prisma. Ah, não funciona, funciona. Arco-íris é quando a atmosfera funciona como um prisma, mas quem é que funciona como um prisma aqui? É a atmosfera? A água. A água. A água. Ok? Que massa. Então, não é separado em cores, porque não, a refração não faz isso. Ok. O prisma, sim, separa em cores. Sabe, professor? Oi. Aqui na minha casa nova, que eu mudei de casa, não sei se são os vidros, deve ser a qualidade dos vidros das janelas, não sei, mas todos os ambientes que tem janela, quando o sol está bem brilhoso no céu, tá no sem nuvens, todos fazem arco-íris, todos os vidros fazem arco-íris, algum horário do dia. Você lembra do que é um CD? Pega um CD e acende uma lanterna assim meio de lado no CD, você vai ver o arco-íris. Aí é questão de ranhura. Ranhura. Mas no caso do vidro. Uma gradezinha, uma ranhura bem pequena, faz a mesma coisa que um prisma. É equivalente a um prisma. Separa a luz nas cores. No caso das janelas, fazem como prisma também, decomposição. Fazem como um prisma. A janela é grossa? É grossa. É grossa. Está explicado. Quer ver uma coisa? Agora, com relação à refração ali... Só quando o sol está muito no horizonte, tá? Ah, tá. Na refração da Lua, deixa eu ver se a gente entende. Quer dizer que aquilo que eu estou vendo da Lua... Antes um pouquinho, professor, por favor. Mais uma. O que eu vejo no horizonte da Lua, ela ainda não apareceu, é isso? Ela não está aqui em cima. Eu enxergo ela, mas ela ainda não está aqui. Ah, é por causa da refração da... Que massa! Isso, essa pergunta aí, ó, por que vemos a Lua com tamanho diferente? Por exemplo, lua cheia no mar, próxima ao horizonte, é bem maior por causa da refração. E ela não chegou aqui em cima, não, aqui, nesse caso aqui já passou até. Mas quando ela está assim, ó, a gente vê aquela cabecinha dela aqui, ela não está abaixo ainda. Mas a refração faz isso, ó. Essa enorme camada de ar aqui provoca um desvio muito grande do raio. Ela fica muito grande. Depois que ela vai subindo, a quantidade de atmosfera é pouca, pronto, não há desvio, o desvio é mínimo. Aqui o desvio é máximo, aqui o desvio é mínimo. Certo. Então, quando ela nasce, ela parece enorme e até de outra cor. Sim. Tá? Mas não tem nada a ver com prisma, tá? É refração. Refração, pura refração. Que massa. Sempre a gente aprende alguma coisa. Que beleza. Adiante. Adiante. Existe algum fator que explique a sincronização entre o período de translação da Lua em torno da Terra e seu período de rotação? É apenas coincidência? Coincidência, eu acho uma palavra muito forte. Não se trata de coincidência, mas de arranjo de quantidade de movimento. Mais uma vez, massa vezes velocidade. Ela se chocou com a Terra, ela se afasta da Terra a 4 centímetros por ano e ela vai regulando a velocidade dela com a velocidade da Terra. Por isso que ela mostra sempre a mesma cara para nós. Chama-se movimento síncrono. Existem outros objetos no sistema solar que apresentam um movimento síncrono com relação ao seu planeta de origem. Por exemplo, algumas luas de Saturno têm movimento síncrono. Caronte tem movimento síncrono com o Plutão. Tá? Não é uma coincidência, é um fato físico. Tá? Ok. Provocado
pelo fato de que a Lua é um pedaço da Terra que está sendo expulso e, com isso, a velocidade vai sendo adaptada à distância. Né? Quanto mais distante, mais ela adapta. Reparem, ó, que a sombra da Lua acompanha a sombra da Terra, tá vendo? Tá vendo? É, a rotação e a translação dela dá o mesmo período, né? 655 horas e 42 minutos, tá? Não existe coincidência, né? Não, tá bom. Tudo é físico. Essa é uma pergunta boa. Quem fez essa? Ah, não lembro quem fez essa. Eram tantos, meu filho. Eram tantas perguntas vindo que eu só ia copiando e colando. É uma pergunta inteligente. Por que as estações do ano mudam, né? No decorrer dos anos? Porque uma vez é dia 20, outra é 21, outra é 22. Exato. Porque nossos horários são convenções, né? Duas passagens do sol no meridiano local, a duração de um dia, nós sabemos que são 23 horas, 56 minutos e 4,09 segundos. Tá? Nós sabemos também que o ano solar tem 365 dias, 5 horas, 48 minutos, 46 segundos. Nós fazemos um ano com 365, com 366, nós esquecemos que ainda falta aqui 1 minuto e 24 segundos, e 14 segundos. Nós comemos. Aqui, nós comemos 3 minutos e 56 segundos, pouco menos, por dia. Então, tudo isso tem que ser ajustado. Né? Quem descobriu que precisava ajustar isso foi o Papa Gregório, no século XVI, 1583. Né? O Brasil já era descoberto. Foi dali que nós conseguimos acertar o calendário. Foram suprimidos 10 dias do mês de outubro, né? Para que pudesse acertar o calendário, porque as estações do ano estavam começando a variar muito, entende? Então, para que isso pudesse ser acertado, foi criado o calendário que nós chamamos gregoriano. Mas a razão é essa, é que 24 horas e 365 dias é uma convenção. Nós convencionamos isso, que é para facilitar. Imagina se os relógios tivessem 23 horas, 56 minutos, 4,9 segundos. Ou se o ano tivesse... Né? Quando é que nós íamos comemorar o Ano Novo? Né? Tem que passar 5 horas, 48 minutos, 46 segundos. Aí, para, agora é que é o Ano Novo. Agora dá! 46 segundos, deu! Então, por isso, nós convencionamos fazer a coisa dessa forma, criamos o ano bissexto, e por essas razões, como nós estamos criando algo que não é verdade, certo, é uma convenção, né? Ajustado esses momentos aqui, né? Quando a Terra está, né? Quando o Sol ilumina igualmente os dois hemisférios, quando o Sol ilumina mais o hemisfério sul, quando ilumina mais o hemisfério norte. Então, esses exatos momentos têm que ser recalculados a todo ano em função dessa variação, ok? Entendido? Professor, vamos deixar o Cláudio perguntar, ele está quase doido ali na cadeira. Ô, Cláudio, agora vai falar dos anéis de Saturno. Presta atenção primeiro na explicação dos anéis de Saturno, depois tu faz as tuas outras 2 perguntas, tá? Vai lá, professor. Por que os anéis de Saturno são achatados? Os anéis de Saturno provavelmente são um satélite capturado que deixou de se formar, que a imensa gravidade de Saturno não permitiu, assim como Júpiter também não permitiu, tá? Tem anel também, e que, porque na forma de anel, se você pegar massa de pizza, o cara fazia massa de pizza redondinha, não sei se alguém já viu o pizzaiolo jogar para cima a massa e com o dedo assim girar a massa, a tendência é achatar, ficar, né, redondinha e achatada. Assim é a tendência dos materiais no universo. A partir de 300 quilômetros é que tem a tendência a ficar redondo. Esse corpo aqui não devia ter 300 quilômetros. Então, vejam, Boston, seja centenas de milhares de quilômetros de distância de Saturno, só tem 1,5 km de espessura, é fininho. Então, era pouco material. Se somar todas essas rochas e gelo que tem aqui, não dá a nossa Lua. Então, dá um corpo bem menor. Então, os anéis acabam se tornando um objeto extrasagrado que não conseguiu se agregar. E assim são os anéis de vários planetas. Então não foi um outro planeta, foi um satélite capturado que não conseguiu se juntar. É isso? Professor?
Né? Ah, tá. Então, é muito difícil de enxergar, porque, sei lá, no deserto do Atacama, numa noite especial, você enxerga a luz zodiacal, que é um pouquinho dessa poeira. Tá? Então, são achatados por causa disso, por causa dos movimentos. Qualquer coisa que começar a girar, a tendência dela vai ser se alargar. Claro, desde que se, claro, não vai pegar aço. Pega uma placa de aço, começa a girar, ele não vai se alargar. Mas se pegar material que não seja compacto, que seja como da formação do sistema solar, materiais que não estão ainda agregados, se eles giram em torno do planeta, porque gravitacionalmente estão ligados a ele, vão ter a tendência a formar um anel. Ok? Ok, importante é saber que não era um planeta, que o importante é saber que era um satélite que iria se formar, né? Pequeno, que não chegou, provavelmente não chegou a se formar, não teve tempo de se Ok. formar, porque a imensa gravidade de Saturno não permitiu. Tá? Agora vamos escutar o Cláudio, que tem duas perguntas. Vai lá, Cláudio, abre o teu microfone e depois só no final, hein, Cláudio? Como foi criado o Sol? O Sol. Aí essa é uma outra aula agora, meu querido. O Sol nasceu da morte de várias estrelas. Esse material das estrelas que morreram ficou rodando dentro da galáxia até que se juntou tudo, compactou tudo por esse movimento de pizzaiolo, achatou e acabou comprimindo no centro e ali nasceu o Sol. Ok. O Sol nasceu do resto de outras estrelas. Ok. Ok, Cláudio? Beleza? Então vamos, professor, continuar. Depois, no final, o Cláudio pergunta. Existe água em estado líquido em Marte ou só no estado sólido? No estado sólido, com certeza, mas talvez, aí que está a história, né? Subterrânea, nos polos, principalmente nos polos, mas não talvez, tá? Não posso cravar, existe, tá? Há uma esperança que exista, mas é só uma esperança, ok? O que são galáxias canibais? O que significa canibal? Aquele animal que come o ser da sua própria espécie. Então, se isso é canibal, galáxias, todas elas são canibais. Mas É, elas não comem, elas não se alimentam uma das outras. se Elas juntam, né? se juntam. Aqui você está vendo essa aqui nitidamente nesse disco e essa outra nitidamente nesse disco estão se juntando. Tá? No nosso grupamento local, a Via Láctea está chamando todas elas para si. Todas essas galáxias serão um dia para um parte da Via Láctea. Andrômeda, que é a nossa vizinha grande e próxima, todas essas pequenas galáxias estão sendo absorvidas por Andrômeda. E Andrômeda e Via Láctea vão se juntar. Aproximadamente daqui a 2,5 bilhões de anos, elas vão estar bem próximas. Então, todas as galáxias, na verdade, são canibais ou canibalizadas. As menores são absorvidas pelas maiores. E é sempre assim. Esse choque não é um canibalismo. Uma não vai destruir a outra, elas vão se juntar e formar uma maior. Apenas isso. Tá? A Terra não seria prejudicada num merge desse. Continuaria. O céu é que iria mudar. Claro. Ok. O processo leva bilhões de anos, então não ia ser uma mudança da noite para o dia. Ele já está acontecendo. Andrômeda e a Via Láctea estão se aproximando. A Via Láctea está chamando todas essas aqui, só que durante uma vida de 80 anos a gente não consegue enxergar nenhuma alteração, ok? Ok, professor, e a Andrômeda também vai se juntar, pode vir a se juntar com a Via Láctea, né? Com certeza. Com certeza. Ok, mas Em isso a gente não vai ver mesmo. anos, elas já vão estar bem próximas, muito próximas. 2,5 bi. Quem viver, Se vivermos. Essa pergunta eu achei ótima. Por que alguém acha que tem um departamento médico na SSI? Ué, porque eles ficam doentes ou não ficam? Uma sala de cirurgia, essas coisas assim? É. E se alguém tiver uma apendicite? Morre. Por isso a rigorosidade física. Você não pode ter uma cárie. Normalmente, as pessoas que têm o apêndice são retiradas antes de ir. As amígdalas de muitos são retiradas. Você não pode ter nada lá, nada. Você não pode ter nenhuma doença, zero. Eles têm que estar fisicamente perfeitos, é isso? Imagina um Nem resfriado. cárie, nem... Tu mata todo mundo pega. Não tem como escapar. Sério?
Então, não Então, existe departamento médico, não existe médico lá. Eles têm primeiros socorros. Um acidente, todos eles são... Todo astronauta é piloto, faz um curso de piloto, para depois virar astronauta. Tá, professor. Cientistas convidados também fazem um curso de 6 meses. Não pensa tu que vão lá, Roberta, quer viajar? Toma, senta lá e vai. Não, são 1 ou 2 anos de preparação. Ô, professor, então, mas assim, não tem nenhum postinho de saúde, não tem lá dentro? Não, deve ter primeiro socorro, isso sim. Primeiro socorro, coisa para enjoo, que nos 2 primeiros dias a pessoa fica enjoada, compromisso para enjoo e tal. Mas lembre-se que na flutuação gravitacional que eles se encontram, as coisas do organismo funcionam muito diferentemente. O enjoo, diz que os 2 primeiros dias de enjoo são insuportáveis. O cara pensa que vai... O cara nem come, pensa que vai estraçalhar-se todo. Então, qualquer problema que dê numa pessoa lá, tem que vir um foguete, embarcar o cara no foguete e descer. Não dá tempo, o cara morre. Até botar um foguete engatado lá, leva no mínimo 1 semana. Aí o cara já morreu. Então, é tudo muito programado, tudo muito bem pensado. Não existe médico, não tem como você botar lá um posto médico. Não existe. Mesmo que só tem 6, 7 pessoas, né? Seria gastar um tripulante, sempre um médico. Né? E o que o médico ia fazer, já que todo mundo com saúde perfeita, ele ia ficar lá olhando para a cara dos outros. Não, que massa! Né? Muito legal. Ok, professor, vamos continuar. O veículo espacial mais rápido é a Voyager 1, que atualmente se encontra aqui, a 100 unidades astronômicas distantes do Sol. Saiu da Terra em 1977, né? Ela atinge 77,3 km por segundo, ou 278.280 km por hora. Mas, em comparação com a velocidade da luz, é 0,0257% da velocidade da luz, ou seja, não dá 1/10% da velocidade da luz. Não, velocidade mínima perante a luz. Mas, para nós, é uma velocidade incrível. 280 mil km por hora. Imagina, se andar aí de inglês até o centro, é 280 mil quilômetros por hora. Uia! Em menos de 0,001 segundo, chegava no centro. Professora, foi ela que fotografou... A Terra. Foi ela que foi... O pálido ponto azul? Não entendi. O pálido ponto azul? Saturno. A partir de Saturno, Urano, Netuno, foi tudo ela. Tudo ela? Ela e a 2, né? A Voyager 1 e a 2. A Voyager 2. Tá certo. A Voyager 1 está mais distante do que a Voyager 2, né? A 2 foi para o outro lado, né? Subiu, lembro dessa aula. A 1 é que está aqui, ó. Tá certo. Então tá bom. Obrigado. Quem que perguntou isso aí? Há um paradoxo. Se o planeta é gasoso, por que está falando em superfície? Se ele é gasoso, ele é feito de gás. Não tem superfície. Você tem uma camada de hidrogênio e hélio em estado líquido lá dentro, mas também em forma de gás, são gases de bolinhas, assim. E aqui o hidrogênio em forma metálica, não é um metal, com características metálicas, mas ainda é um gás. Tá? Ainda continua sendo, é tudo gás, então? É tudo gás, só que tem comportamento de líquido, comportamento de metal, em termos de criar magnetismo, sabe? Dessas viscosidade, densidade, mas é um gás. E o núcleo que é feito de rocha, tá? Ou hidrogênio metálico e hélio. E aqui fora tem hélio em estado gasoso, como é comum para nós. Então, um planeta gasoso, ele não tem uma superfície. Você mergulha aqui, vai até o centro. Vai passando só por gás. Não tem nenhum lugar que você possa botar os pés. Não, aqui parei. Não tem jeito. Você vai até o centro. Isso aqui é a sombra de Io, tá? Olha que linda. Sombra de Io, ok? Então, não tem superfície, não tem nada que diferencie ele, é um gás. É atmosfera, é tudo como se fosse atmosfera. Só que a atmosfera em forma de neve, em forma disso, em forma daquilo, entendeu? Sim. Neve, aquele gelo que cai do céu, como é?
Granizo? granizo e assim por diante. Tá? Ah, tá. Diferentes formas, mas é gás. Ok. Não, eu não sei quem perguntou isso, quem está com vontade de ter duas luas. Eu não sei para quê, de onde que viria essa segunda lua. Ah, esse eu me lembro quem foi que perguntou. Abre o microfone, Vitor, e explica para ele a tua pergunta, por favor. A gente deixou porque ele ouviu ou leu em algum lugar. Não foi tu? Alguém? Ah, foi Ana Beatriz. Daí, Ana Beatriz, o que que eu digo pro professor? Por que que tu achas que tem que ter, pode ver uma possibilidade de ter duas luas? Ela disse que só ficou com dúvida, professor. Ah, Se é? existe essa possibilidade. No primeiro meio bilhão de anos após a formação do sistema solar, na época do bombardeamento pesado, que se chama, havia miríades de corpos, tanto é que um do tamanho de Marte bateu na Terra e formou a Lua. Isso tudo nós já sabemos. Mas de lá para cá a coisa arrefeceu, acalmou. Então não tem mais como um objeto perdido vir chegar perto da Terra, bater na Terra e formar uma outra Lua. E é melhor que não aconteça, porque se acontecer, nós acabamos juntos. Né? Tá, deixa eu fazer uma pergunta, então, lembrando da aula da segunda-feira. Mas não tem como um asteroide pequeno, a menor que a Lua, ser capturado pela Terra e ficar rodando junto com a Lua? Ah, olha, querida, para ser capturado, Hum, ele, se for pequeno, ele não é capturado, ele entra. entra. Ele tem que ser grande para ser capturado, mas grande quanto? Ah. Menor que a Lua, com certeza. E, e não existe asteroide assim, desse tamanho. Os asteroides são pequenos, são todos pequenos. Ô, professor, mas também se fosse para acontecer, já tinha acontecido, né? Porque já teve mais momentos de. Agora o sistema solar está acalmado. Tá calmo, né? Tá na calmaria, como a gente diz. Existe muito choque de meteoros, né? Muitos meteoritos, tudo existe asteroides com perigo de bater. Em média, a cada 100 milhões de anos bate um. Isso tudo existe. Sim. Mas, poxa, olha a média, a cada 100 milhões de anos bate um. E pequeno. Não pensem vocês que bate um troço enorme, como bateu no começo. Não, agora as pedras, as rochas, né? Pedra não existe, pedra é um nome popular, né? Rochas são pequenas. As grandes estão acalmadas nas suas órbitas. Ninguém vai conseguir pegar séries e jogar para cima da Terra. Ninguém vai conseguir pegar Plutão e jogar para cima da Terra. Não existe isso. Né? Não tem Ok. corpo grande vir para cima da Terra e a Terra capturar, ele entrar num ângulo, numa velocidade tal que é capturado. Não, não existe isso. Ok? Isso, todas as capturas Ok. aconteceram no início da formação do Sistema Solar. Bom, nós vamos ter um eclipse solar antes do fim do ano, tá? Visível aqui em Florianópolis. Por isso, é bom essa pergunta. Máscara de sol da 14 ou apenas esse vidro aqui que se compra em lojas por exemplo, Orion, lá no Estreito, uma loja que vende maçaricos, máquinas, essas coisas, eles vendem máscara de solda, mas você compra só o vidrinho para reposição da máscara, vidrinho número 14. Eu tenho guardado comigo um vidro desses, tá? Alguns filtros especiais, chamados Millar e Baade, o método da projeção, fazer um pequeno furinho numa cartolina, apontar para o eclipse e ele vai mostrar num papel o que está acontecendo. Jamais olhe direto para o sol. Não faça isso. Não use óculos escuros. Aquelas coisas de chapa de radiografia, faça isso. Se você pegar um lugar da radiografia que não está 100% escuro, você pode perder a visão. O Galileu perdeu a visão por olhar para o sol. Tentou, pegou um vidro escuro de garrafa, botou na frente do telescópio, não adiantou. Ficou cego do mesmo jeito. Então, existe essa máscara de solda, que é um vidro especial, e alguns filtros especiais, ou então uma projeção. Fora disso, nunca olhe um eclipse solar direto. Não faça isso. Tem que ter isso ou isso. Com telescópio, dá para fazer isso aqui maravilhosamente bem. Você pega a luz do telescópio e joga numa sala escura a imagem num cartolina. Está lindo de ver. Com isso aqui é maravilhoso, isso aqui também é maravilhoso, mas tem que ter esses filtros aqui, são importados, são caros. Eu tenho também alguma coisa, um só, é claro. Né? Então, cuidado, não olhe Tá, no eclipse.
Oi? Prof, a data que vai ser no final do ano é em dezembro? Calma. Ouviu? 4,5 bilhões de anos tem o Sol, tá? 4,5 bi. É a mesma unidade da Terra. Os dois foram criados juntos. E todos os planetas, Terra e tudo mais, foram criados no mesmo momento. Essa pergunta é interessante. De quem que é essa pergunta? Porque é uma pergunta muito lógica. Hein, Roberta? Alô, estão me ouvindo? Vamos. Essa pergunta é muito interessante. Como é que um planetoidezinho pequeno, o J1 407b, que é de um exoplaneta, de uma outra estrela, e é um pequeno, é uma anã, não se sabe que tipo de anã é, mas é uma estrela anã, tem um sistema de anéis 200 vezes maior que Saturno, porque o que comanda a destruição ou não do objeto que o cercava e o fato dele se tornar anel é a massa que causa a gravidade. Esse pequeníssimo, se promete ser de nêutron, ela tem 40 vezes a massa de Júpiter, ou seja, ela tem uma gravidade 40 vezes maior que a de Júpiter. Por isso o anel dela é extremamente grande. Entendido? É a massa quem comanda o espetáculo. A gravidade é MM, lembra? MM sobre D2. FMM, FG, MM sobre D2. Massa. Massa é a quantidade de matéria. O tamanho não importa muito, o que importa é a quantidade de matéria. A estrela de nêutrons é pequena, mas tem uma quantidade de matéria ali dentro fantástica. Um buraco negro, enfim, é um pontinho, mas tem uma fantástica massa. É por isso o anel desse J1 Ô, Pro, é tão grande. é tipo pegar uma bola de alumínio e comparar com uma de chumbo? Sim, sim, seria isso. Seria isso. Uma bola de papel comparar com a de chumbo. Seria mais ou menos isso. Porque o resultado do choque, né? Por isso ela se afastando do choque, jogou fora esse material, esse magma todo aqui, estão vendo o magma todo aqui? Esse material estraçalhou, se incorporou à Terra, e ela jogou para fora o quê? Magma da Terra e pedaços dessa rocha. Esse magma é que vai formar a Lua. Né? Esse magma mais essa destruída rocha e mais esses destruídos pedaços da Terra. Né? Ela se afasta por causa disso, porque foi expulso e continua sendo expulso. Ô, professor, só um pouquinho. O Monte Olimpo é só uma cratera de um asteroide, de um meteoroide, meteorito. Ainda em Marte. Ah, em Marte, tá certo. Mas aqui tá certo. Tá certo, tá certo. Marte Ah, teve tá. vulcanismo igual ao nosso, tá? Teve. Tá certo. Hoje não tem mais. Teve. Tá certo. Obrigado. Se voltarmos ao ponto inicial do nosso universo, o deslocamento será zero. No ponto inicial do universo não existe espaço, não existe tempo. Se não existe espaço, não existe tempo, não existe deslocamento. Esse ponto aqui, o exato ponto do instante do Big Bang, ainda não existe espaço, ainda não existe tempo. Espaço e tempo passam a surgir a 10 menos 43 segundos após o Big Bang. Então, entre 0 e 10 a menos 43 não existe deslocamento, porque não existe espaço. Se não existe espaço, como é que alguma coisa vai se deslocar onde não existe espaço? Ok. Esse é o foguete brasileiro. Qual a diferença entre foguete com combustível líquido e outro sólido? Depois vocês vão me dizer qual o foguete brasileiro, se o combustível era líquido ou era sólido. Depois vocês vão me dizer. Primeiro, combustível líquido. O foguete com combustível líquido ele tem uma depósito de combustível e o combustível consigo não carrega o oxigênio, mas para qualquer coisa pegar fogo precisa de Oxigênio, claro. Então, um combustível líquido, a desvantagem do foguete de combustível líquido é que ele tem que levar 2 tanques, o de combustível líquido e o de oxigênio. Bombas tira o oxigênio daqui, mistura com o combustível, toca o fogo, os gases quentes descem, o foguete sobe. O combustível sólido, ele é uma mistura de combustível com oxigênio. Então, basta um tanque só. Então, vantagem do combustível sólido, mais barato. Vantagem do combustível sólido, Mais rápido a queima. menos fumaça. Menos fumaça na
hora da saída. Menos gás quente, sim, mas menos fumaça. Ele não provoca tanta fumaça. O combustível líquido provoca muita fumaça por causa do oxigênio, que é queimado violentamente. Tá? Aqui a câmara de combustão. Então, o brasileiro era sólido ou era líquido? Era líquido. Era líquido. Né? Há muita fumaça. Muita fumaça. Né? Qual a consequência para o cidadão se ele soltar um balão atmosférico sem autorização? O que é um balão atmosférico, essa menina, Roberta? Roberta, é aqueles balão para analisar, né? Ver temperatura, umidade. Balão meteorológico. Isso. Acredito que é isso que eu vou. Balão meteorológico. Essa pergunta veio do Vitor também. Ô, Vitor, balão meteorológico, só as pessoas que trabalham com balões meteorológicos é que soltam. Eu não posso soltar um balão meteorológico porque eu não sei fabricar um balão meteorológico, tá? Então, e o atmosférico é esse aí que o senhor está mostrando? Não, esse aqui, você lembra do padre voador? Lembrei na hora que eu vi isso. Lembra disso? Lembro, claro. Então, ninguém precisa de autorização para fazer um balão e voar. Ninguém precisa. Ele precisa comunicar assim, data, onde, a hora e o local que ele vai fazer, que é para saber. Aéreo, ele, o cara vai dizer, aí não pode porque tem tráfego aéreo a tal horário, tá? Tá. Mas fora disso, qualquer um pode fazer. Tanto é que morreu esse maluco infeliz, né? Ele deve ter pego uma rajada de vento. É uma foto dele subindo, tá? Ele tá certo. Ir para perto de Deus, ele realmente foi para perto de Deus. Tá certo. Em 14 de dezembro de 2020, um eclipse parcial será visto em Florianópolis com até aproximadamente 55% do Sol. Nós falamos isso na vez passada. Né? Sim, 14 de dezembro, né? 14 de dezembro. O horário em Florianópolis começa às 12 horas e 33 minutos, 14 segundos. Tá? A Lua toca a ponta do Sol meio-dia e 30 e pouco. No dia 14 de dezembro. Anotem aí. Sim. Da vez passada, eu coloquei até o mapa direitinho desse eclipse, eu me lembro disso, tá? Então, essa foi a última pergunta. Agora, abro para dúvidas, né? Alguém com alguma dúvida? Pessoal? Alguém querendo fazer alguma pergunta? Quero avisar os estudantes que amanhã eu faço o link e envio para vocês para a nossa reunião de... Tu gravaste, Roberto? Sexta, está gravada. Então, e eu quero que o senhor mande para mim, tá? Mando? Pode manda. Sexta às 13 horas estaremos fazendo uma reuniãozinha, terça às 13 horas também. Deixa eu dizer uma outra coisa. Professor, quero fazer uma pergunta. Por favor. Tá, o senhor aí vai ter... A semana que vem o senhor não vai precisar produzir nada para nós, né? E aí... porque aí nós é que vamos produzir para o senhor. E aí... vou mandar o link para o senhor próximo lá também, assim que eu já tiver, porque nós estamos tentando... O William mandou o link já no mesmo dia não, mas eu vou demorar um pouquinho, porque eu estou fazendo... Manda, e é ótimo quando o William manda, porque fica bastante... Quero lhe explicar como vai ser. O senhor vai receber o Meet, igualzinho como o senhor recebeu hoje, mas eu estarei transmitindo para o YouTube. Tá bom. Porque aí as perguntas vão ser feitas só no YouTube, para não ter esse negócio de abre microfone e tira microfone. Porque nós queremos fazer uma entrevista bem bonitinha, tá? Cara. E aí eu pergunto, será que a gente consegue preparar aí as mulheres, pelo menos as da astronomia? Mas eu como eu te disse, agora eu estou com 3 palestras preparando, 2 para a universidade, uma para um grupo de jornalistas. Então, essas próximas 2 semanas, por sorte, vocês me livraram da quarta-feira que vem, tá? Aí eu consigo acabar essas outras em 2 semanas e aí eu começo a preparar as mulheres, tá? Tá certo, tá certo. Tá? E então, semana que vem, eu combino com o senhor, eu e o William, depois da entrevista, a gente não vai poder falar assim, né? Porque é só o senhor e os 2 estudantes estarão com o senhor fazendo essa entrevista. Mas aí a gente combina mais uma rodada de
de pergunta para a próxima semana, daí alguma coisa a gente combina. Mas WhatsApp não, Roberta. O WhatsApp também. Pelo WhatsApp você se comunica comigo e Tudo pergunta certo. você passa pelo e-mail. Isso não é Tá problema. certo. Tá? Sem Ok? problema. Agradeço muito, viu, querido? De nada. Não tem mais perguntas, então? Todo mundo está Pelo feliz? jeito, não. Tá Então, todo tá bom. mundo aí. Todo mundo, tem pessoa, alguns estão dizendo obrigada para o senhor aqui. Eu Tá? agradeço também a paciência. Essas aulas de pergunta eu estou curtindo. Então, tá bom. Já vou... De nada, Vanessa. Já vou mandar para o teu e-mail, tá? Ok. Agradeço aos estudantes também. Não esqueçam, sexta-feira, 13 horas, temos um encontro. Chamem seus outros colegas que estamos precisando de mais pessoas. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Pode parar a gravação, William, por favor. Tá bom, A Larinha. Larinha também está presente hoje. Tchau, tchau. Ah, um Tchau. abraço. Tchau, até a próxima. Até a Tchau. 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 Até a próxima. Bye, bye, galerinha. Tchau. Tchau, tchau. Fui. Tchau.